Todas as semanas temos aprendido um pouco mais da Bíblia aqui no programa Bíblia Fácil. E também temos conhecido lindas histórias a respeito do poder de Deus, do poder do livro de Deus, na transformação de vidas, na mudança de rumos, trazendo alegria, realização, satisfação pessoal a muitas pessoas. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a história de dois amigos baianos. Os dois são baianos? Os dois são baianos que vieram aqui para dar o seu testemunho. O Nelson Alves e a sua esposa, a Cíntia Alves. Sejam muito bem-vindos ao programa Bíblia Fácil da Novo Tempo e a nossa gratidão desde já por terem aceitado o nosso convite. É um prazer para a gente também, obrigada. E prazer estar aqui com vocês, viu? Para falar um pouquinho desse amor tão maravilhoso que é o amor de Jesus. Amém. Nelson, você é de que cidade da Bahia? Castro Alves. Você é de Castro Alves? Castro Alves, ali próximo ali, o Iaiane ali. Sim. Aquela região ali. Eu passei 4 anos felizes, viu? Ali no IAN, fazendo teologia e tenho excelentes lembranças do povo baiano. Por falar nisso, um abraço enorme para os nossos queridos baianos que estão assistindo o programa Bíblia Fácil e participando conosco nessa campanha nacional de estudo da Bíblia. E Cíntia, você é de que cidade? Salvador. Você é soteropolitana. É soteropolitana. Ok, tá certo, né? Bom, aproveitar aqui, né? Para aqueles que não conhecem, Soter é uma expressão grega, né? Que quer dizer Salvador. Então, Polis é a cidade de Salvador. Por isso, soteropolitana. Poxa, esse programa também é cultura, né? Tá vendo? Verdade. Não é só você não, viu? Que fica dando as suas... Falando as culturas que você viaja e tudo mais, viu? Eu queria apresentar para esse casal simpático, os nossos amigos aqui, que estamos aqui há algum tempo já estudando a Bíblia todos os dias. Eles estão vindo aí de uma jornada de estudos da Bíblia e vieram aqui para ouvir a boa música e conhecer um pouco da história de vocês, tá? São pessoas excelentes que nós convidamos, já somos uma família aqui, viu? Bom, eu queria começar perguntando para vocês como é que foi o envolvimento de vocês com a música, porque eu sei que os dois se envolveram com a música, parece que muito cedo, né? Como foi isso? Bom, eu com 15 anos de idade estava na praça com os amigos, brincando, e a gente começou a cantar, batendo violão, aí eu subi num banco da praça e comecei a cantar. Aí vinha passando um rapaz, olheiro assim de banda, perguntou, você não quer cantar profissionalmente? Eu estava brincando ali. Eu quero, bora. E aí fiz um teste na banda, na semana seguinte eu já estava cantando já. Olha, como se chamava essa primeira banda que você participou? A primeira banda, gente... talvez nem lembre, eu nem né? lembro, não. Não lembro direito o nome, não. Eu estava bem novinha, acho que eu passei 1 ano ou 2 anos nessa banda, depois segui. Okay. Mas assim foi muito rápido. Por quantos anos você esteve cantando com bandas na Bahia? 10 anos. 10 anos. Bandas, Okay. Bandas, eu cantei muito tempo, passei cantando forró, muito tempo em trio elétricos. Entendi. Nas micaretas, né? É isso? Micaretas e carnavais, Quem morou na Bahia conhece a expressão micareta, né? São os carnavais fora de época. Meu amigo Nelson, e seu envolvimento com a música? Meu pai, ele sempre tocou, né? Meu irmão que mais voz, velho, né, rapaz? Olha. Baixo, né? Baixo, bem grave. Né? Meu pai, ele violinista. Então, eu cresci ouvindo meu pai tocando em casa. Então, comecei a tocar cedo também. Ali na cidade ali de São Félix, ali próximo. São Félix, do outro lado é Cachoeira, né? Cachoeira, São Félix. Cachoeira, São Félix. Banda Miscigenação. Então, foi a Miscigenação chamava a banda. E aí eu passei 15 anos tocando, né? Eu sou baixista, né? Violão toco agora com a Cíntia. E também muito axé, muito reggae, MPB, forró. Passei 6 anos em trios também, né? Onde eu conheci a Cíntia. E 15 anos eu passei tocando, mas iniciei assim, ouvindo meu pai, convite de um primo meu, passamos a tocar. Vocês se conheceram então numa apresentação? Foi num trio que vocês se conheceram? Eu era baixista, né, desse trio, era trio e banda Estrelar, tem até hoje, né, continuam lá, eles fazendo o trabalho deles, e estava precisando de uma cantora. Eu vi um falar da Cíntia, eu não conhecia a Cíntia, na época não era minha bênção ainda, minha esposa, e ela estava no Rio fazendo uma turnê e me falaram, né, a respeito dela. Então, nós a convidamos, ela veio e nós passamos a trabalhar. Nos conhecemos em cima desse trio e passamos assim a fazer esse trabalho.
Quanto tempo foi do dia que vocês se conheceram até quando começaram a namorar? Vou perguntar para ela, que homem nunca sabe data, né? Hein, Cíntia? Não, pior eu também, não sei não. Nem você? A gente passou 3 anos e meio nesse trio, trabalhando juntos. Sim. E nesse trio nós não namoramos. Não, aí ele foi para uma banda de forró e a gente já fazia um trabalho de música popular brasileira. E aí não tinha cantora nessa banda. Aí eles falaram com o empresário para colocar uma cantora e eles me chamaram. Aí eu voltei a trabalhar com ele, porque era ele e Giovanni, que era o guitarrista também, éramos o trio, assim, muito amigos, e a gente fazia esse trabalho juntos. E eles convidaram. Aí eu fui cantar nessa banda de forró. E nessa banda de forró, eu recebi uma outra proposta para uma banda que já estava maior, já tinha gravado no CD. E fui. Foi nesse momento, quando eu saí dessa banda de forró, fui para outra, foi que a gente começou a sentir falta um do outro e tal, e começou o namoro. Entendi. Enquanto a gente estava junto, a gente nunca namorou. Só namorou quando a gente separou, assim. Quando ele foi para um canto, foi para o outro. Ok, bom, eles trouxeram algumas fotos para a gente ver aqui, né, um pouquinho dessa trajetória. Não se assustem, por Eu vou favor. começar com essa aqui. Você tinha cabelo, rapaz? Olha aí. Aí era a velha criatura. 12 anos sem cortar esse cabelo aí. 12 anos sem cortar. 12 anos. Foram 12 anos. Aqui você está tocando em quê? Onde é isso aí? Aí eu estou no Maranhão, fazendo uma turnê lá de 30 dias. Maranhão. Acompanhando um cantor. Você no contrabaixo ali, né? Isso, Aqui também no Aí contrabaixo. também, aí eu estou aqui lá do sul, acho que está fazendo alguma coisa. Ali Santa Cruz de Cabralha, ali por ali, sul da Bahia ali. Temos algumas fotos também de Cíntia, né? Quem é essa Cíntia com você aqui? Você é a segunda, não é isso? Essa era a Liane. Foi uma moça, ela foi cantar no trio lá junto com a gente. Uma política que a gente estava fazendo, lá no interior mesmo, da Bahia. Aí ela não estava cantando, estava tocando ali. Entendi. Aí ela foi junto ali. E aqui, onde foi esse show? Ali, isso aí foi em Cruz das Almas, no São João de Cruz das Almas. O famoso São João de Cruz das Almas. Entendi. E aí foi uma das últimas apresentações que eu fiz. Se eu não me engano, foi aí. Ok. Esse com o Leonardo? Foi Com uma ela? turnê que nós fizemos, todo o Norte e Nordeste, com ele. Nós fizemos essa foto, se eu não me engano, foi em Pernambuco. Pernambuco. Foi em Pernambuco. Nós tivemos um outro testemunho aqui no programa Bíblia Fácil, quando alguém disse para nós de que mesmo estando na mídia, nos shows, quando se chega em casa, se chega no hotel, a sensação é de um vazio enorme. Vocês também passaram por isso? Eu costumo dizer que era como se a gente passasse a vida toda, assim, nessa época, carregando água numa peneira. Sabe? Nunca está cheio, assim. Você está ali em cima, a gente não pode dizer que é ruim, você está ali, aquelas luzes, mas quando tudo apaga, parece que acaba tudo também. E eu sentia isso, assim, quando a gente ia para o hotel, que a gente parava e dizia, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Para onde a gente está indo? E era essa sensação Né? de um vazio. O vazio era a falta de Deus mesmo. Entendi. Né? A gente queria alguma coisa, mas a gente não entendia. A gente buscava a felicidade, mas a gente não sabia onde buscar a felicidade. Entendi. Até que a gente descobriu que a felicidade não está em coisas, né? No que a gente almejava, fama, sucesso, dinheiro. A felicidade está em Jesus. E isso a gente soube no momento que a gente encontrou com Ele. Entendi. Ele encontrou primeiro, eu relutei um pouquinho. Você parece que foi o primeiro a entrar em contato com a Bíblia. Como é que foi a história, Nelson? Eu fui convidado, uma amiga minha era esposa do baterista, nós trabalhamos juntos durante 5 anos. Eu sempre visitava a casa dele, assim, como um amigo nesse casal. E chegando no dia lá, ela me convidou. Falou, Nelson, chegou uma pessoa aqui para oferecer estudos, né? E você deveria vir, porque vai ser uma boa influência para o seu amigo. Naquele tempo a gente bebia muito, como a Cíntia falou, vazio, aquela coisa. Então a bebida era uma coisa comum. A noitada, para a gente, era... Então ela, preocupada com isso, ela me fez o convite. Eu aceitei e passamos, então, a estudar a Bíblia. Então, cada estudo bíblico, Deus, assim, operando um milagre. Deixei de fumar, deixei de beber, aí fui mudando o visual e, ao mesmo tempo, já ia falando para o pessoal na banda, para a Cíntia. A Cíntia fala que eu tinha vontade de amarrar todo mundo e levar. Mas era coisa nova, aquela coisa assim, né? A novidade, uma coisa boa que eu estava experimentando. Né? Então, nós passamos algumas semanas estudando. Aí foi o meu primeiro contato. E, a partir daí, eu já fui conversando, né?
com vários amigos ali na banda. E Cíntia era uma das pessoas que eu conversava bastante. Nós temos falado para os nossos amigos aqui, os nossos convidados, de que a Bíblia tem um poder de transformar a vida das pessoas. Parece que você sentiu isso de muito perto, né? Ao entrar em contato com a Bíblia, logo veio o desejo de uma mudança de 180 graus. Foi isso mesmo? E foi assim, quando eu deixei mesmo, por exemplo, de fumar, que eu fumava há bastante tempo, foi após um dia de estudo. Eu terminei os estudos, né? O primeiro estudo bíblico, né? E um colega meu, inclusive, apareceu ali na foto, né? Ele fumava e sempre estava me oferecendo cigarro ali, não tinha como evitar, que a gente dividia o quarto nas viagens e tudo mais. Mas nesse dia, após o estudo, ele me ofereceu, eu falei assim, não, e nunca mais, foi a última vez. E de fato, nunca mais. Após o estudo ali, Olha esse dia que nós estudamos, aí realmente... Então veja como o contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, tem esse poder extraordinário de mudar, né, as nossas vidas. Agora, a Cíntia me confidenciou que ela foi pela primeira vez na igreja porque estava com ciúme de você. É verdade essa história? É verdade. É verdade. É verdade, mas graças a Deus, ela foi levada ali pelo Espírito do nosso bom Deus, né? É o que eu acho interessante, assim. Deus, ele usa até as nossas imperfeições para que a gente se aproxime dele. Porque, assim, como eu não queria saber de igreja, eu era espírita, eu não queria saber nada com crente. Assim, para vocês terem ideia, quando chegava algum crente na minha porta, saia fechando tudo, eu não atendia, não. Eu não queria nem saber. E aí o Nelson, ele começou a frequentar muito, assim. E aí ele dizia, Cíntia, eu estou indo para a igreja, mais tarde eu passo aí. Eu me sentia outra sempre. Eu estava sempre segundo plano. E pedi para que ele me levasse. Ele não quis me levar para a igreja. Ele dizia que não queria me levar por ciúme, por nada, que ele queria que eu conhecesse a palavra de Deus. E eu achava que aquilo era desculpa. E sempre brigava com ele, sempre brigando. Aí um dia eu pedi para que ele me levasse, ele falou que não ia me levar. E eu fiquei muito chateada, assim. Eu disse, vou me vingar dele. Aí minha vingança foi me arrumar e ir para a igreja sozinha, né? Certo. E aí fui para a igreja que era perto da casa da minha mãe. E o interessante foi que, quando eu cheguei lá, eu não prestei atenção em nada do culto. Eu passei o culto inteiro arquitetando um plano, assim, para tentar pegar ele de outro jeito, né? E voltei para casa, mas antes de voltar, o culto me chamou a atenção uma pessoa. Era um rapaz que ele chorava da hora que eu entrei até a hora que eu saí. Ele chorava. E eu ficava meio sem graça, vendo aquele homem do meu lado chorando. E quando terminou o culto, ele me abraçou. E falou, Cíntia, muitas vezes eu passei na sua porta, eu olhava para você e dizia assim, eu sentia vontade de te chamar para conhecer um pouquinho mais de Jesus, mas eu olhava para você e dizia assim, não, essa daí não tem mais jeito. E eu louvo o Senhor porque para Deus não existe, não tem mais jeito. Nelson costuma dizer que Deus olhou lá de cima e viu 2 baianos perdidos em cima de um trio elétrico e falou, venham que vocês são meus. Então, eu fui essa vez. A segunda vez, eu disse a ele, eu vou, ele não me levou, eu fui sozinha também. Ele foi para lá. E eu lembro que eu cheguei na igreja, assim, fiquei olhando todo mundo desconfiada, né? E aí sentei no último banco, assim, e um plano na minha cabeça. Se Nelson aparecer com alguém por perto dele aqui, eu vou dar uma carreira nos dois, assim. Ela estava, assim, me planejando. Só que, assim, chegou quase no finalzinho do culto, ele deu a oportunidade para que eu assistisse o culto também. E um pastor uma vez me disse, Cíntia, você foi lá procurando a criatura, quando você chegou, você encontrou o Criador. E eu creio nisso, porque naquele dia eu entrei na igreja, e eu encontrei Jesus e não quis mais me apartar dele. Amém. E agora o mesmo amor que Nelson sentia em querer trazer o povo amarrado para a igreja, passou a ser meu também. Entendi. Percebam vocês, né, se nós olhássemos humanamente, né, um tocador de contrabaixo em cima de um trio, uma cantora de forró, como que Deus alcança essas pessoas? De fato, é o amor de Deus, né? Ele vai em busca até o momento que a gente dá uma chance. E você teve uma chance aí, você nem planejou, né? Não. Mas foi o momento que Deus tinha para você. Com certeza. E agora você dedica a sua voz e você dedica o seu talento para louvar a Deus, não é isso? É verdade. Eu queria que você, então, cantasse agora uma música para a gente, então. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Nelson, se você tivesse que dizer para nós que eu fiquei sabendo que vocês se casaram uma semana antes do batismo. E foram batizados juntos, certo? Juntos. Quando a gente escolhe Jesus, a gente sabe que não é fácil. E a gente tem colocado isso para os nossos amigos aqui. Não é uma decisão fácil e o caminho não é fácil. Se você tivesse que listar qual foi a coisa mais difícil no início da sua carreira cristã, o que foi para você? Olha, para mim, eu tinha muita dúvida assim, em renunciar à minha profissão, né? O meio de sobrevivência, né? Mas teve um dia que eu cheguei em casa assim, muito triste. Nós terminamos de tocar uma apresentação, eu e Cíntia, né? E chegando em casa muito triste, assim, aquele vazio, aquela tristeza, aquela incerteza, né? E eu sabia que eu precisava ter uma conversa com Deus, assim, abrir meu coração para Ele. E esse dia eu esperei que Cíntia, as crianças fossem dormir, eu fui assim para o sofá e me ajoelhei para assim, então ter uma conversa com Deus, mas uma conversa assim como um filho tem com um pai, sem medo nenhum de repreensões, nada. E falei para ele que eu gostava de tocar, gostava aquilo ali, mas que eu não me sentia mais bem. Eu queria sair, mas tinha medo, não tinha forças. E passei a falar assim para Deus tudo, abrir meu coração mesmo. E ali eu passei a chorar, né? Dificilmente eu chorava, não lembro eu chorando antes disso, né? Passei a chorar assim como uma criança, ajoelhado, e chorei, e ali adormeci. Depois eu acordei assim com aquela sensação boa, aquele alívio e com a minha decisão tomada. Então, o que era mais difícil para mim era tomar a decisão, falar para Deus que realmente eu queria renunciar, abrir mão daquilo para poder servir. Então, foi isso aí. Então, a partir do momento que eu realmente tive uma conversa assim, sabe, de coração aberto para Ele, Ele realizou esse milagre na minha vida. Então, foi a parte mais difícil. Após aí, o que foi acontecendo, foi tudo assim, milagre agora de Deus, porque nós paramos de tocar, a Cíntia de cantar, eu de tocar o que nós fazíamos. Então, entramos agora num campo, num mundo totalmente diferente. E Deus agora foi agindo e foi bem mais fácil. Mas a decisão, quem teve que tomar foi eu mesmo. Falar para Deus, olha, eu não quero, o Senhor precisa me dar essa força aí. Então, foi o momento mais difícil para mim, foi esse aí. Cíntia, sobre esse momento da vida de vocês, você quer acrescentar algum detalhe mais? A decisão era difícil também, mas justamente pela parte financeira, porque era nosso trabalho, nosso meio de sobrevivência. E Deus ele foi mostrando tudo para a gente de uma maneira muito assim clara. Nunca ninguém chegou para a gente e disse, vocês têm que parar de tocar. Eu e Nelson, a gente casou uma semana antes do batismo porque eu vi na Bíblia. Eu li na Bíblia e peguei o versículo e disse, que palavra é essa? Fornicário. Aí fui olhar no dicionário, saí gritando em casa, a gente tem que casar, a gente tem que casar. Eu e Nelson, aí a gente marcou o casamento assim. Então, tudo Deus foi mostrando a gente de uma maneira muito, muito clara mesmo. E a gente entendia que a gente não podia ficar em cima do muro, a gente tinha que tomar uma decisão. Né? A Bíblia diz que quem com Cristo não ajunta, espalha. Né? Uhum. E eu
tocava, ficava cantando, mas eu chegava, teve lugares que a gente chegou e eu ficava sem querer descer do carro, dizia assim, eu não quero tocar, não quero cantar. Chorando, assim, pedindo a Deus misericórdia. Né? Às vezes a gente vai chegar a hora, vai chegar a hora. Então, assim, a decisão era pela questão financeira. A gente tinha que sustentar a filha, a gente tinha que pagar aluguel, a gente não podia tomar uma decisão como essa e voltar a pedir para pai, mãe, tio, parente, alguma coisa. A gente tinha que arcar com a decisão. Então, essa foi a parte mais difícil, assim. Mas depois que Deus tocou no nosso coração para que a gente tomasse a decisão, o resto a gente foi vindo, não foram poucas coisas, né? As provações vieram muitas, mas a certeza de que Deus estava guiando era muito maior do que qualquer outra coisa. Porque Ele mostrava muito para a gente, assim, a mão de Deus foi estendida assim, e é até hoje. Vamos fazer 12 anos. 12 anos. No mês que vem, de batismo. E assim, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fui moça, já sou velho, nunca vi um justo desamparado, nessa descendência mendigar o pão. Nós temos colocado para eles aqui, e de fato, quando começamos a estudar a Bíblia, né, a gente começa a entrar em conflito, né, com os conceitos que a gente vai aprendendo da Bíblia e com a nossa cultura e com a vida que nós levávamos, com as coisas que nós fazíamos, muitas vezes porque não conhecíamos a palavra. E a gente tem dito para eles que não é fácil esse primeiro passo, é muito difícil. Mas a promessa é certa, quando a gente dá o primeiro passo, as coisas se abrem. Eu sempre me lembro da experiência de Moisés, né? Enquanto eles não colocaram o pé na água, o mar não se abriu. E a gente vai só ter o mar aberto se a gente der o primeiro passo. Muitos na vida cristã passam a vida inteira sem dar esse primeiro passo. E as coisas não acontecem. Se você tivesse que dar um conselho para esses colegas, esses amigos que estão aqui, estudando a Bíblia, esse tempo com a gente, o que você diria para eles? Olha, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Isso eu digo assim, sem sombra de dúvidas. A gente, assim, minha experiência foi de passar muito tempo pensando o que é que eu vou fazer, como eu vou sobreviver, como eu vou deixar isso, como eu vou deixar aquilo. Quando, na realidade, assim, eu entendi na minha vida que a gente não precisa deixar nada, fazer nada, porque Cristo já fez tudo por nós. E o que não é bom para Ele, Ele vai tirando da nossa vida. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é colocar o pé, como você falou. É tomar a decisão. Porque você tomando a decisão, todo o restante é Deus que vai fazendo na sua vida. E aí você tem a certeza, porque Ele faz questão de te mostrar. Isso que eu sempre achei interessante. Deus, Ele fazia questão de mostrar para a gente, eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu não vou te abandonar. Porque muitas vezes, eu e Nelson, a gente passou 1 ano e 8 meses, pela fé. A gente não tinha emprego, morava na capital, e a gente pagava aluguel, a gente sobreviveu. Nunca faltou nada para a gente. E assim, milagres aconteceram que a gente podia passar aqui horas e horas falando só de milagres. Porque nós temos um Deus que é vivo. Então, meu conselho é toma a decisão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, com certeza, Ele vai fazer. Ele fará. Vocês cantaram, tocaram muito tempo para o mundo, né? A gente usa essa expressão, né? Estava envolvido numa música que não louvava a Deus. Vocês têm quantos CDs prontos já agora louvando a Deus? 2 CDs e um DVD. E um DVD. Então hoje tem 2 CDs e um DVD. E esse é o ministério de vocês louvando a Deus. Nelson, se você pudesse dar um conselho para essa turma tão especial nossa aqui, o que você diria? Olha, Deus, Ele tem um plano na vida de cada um de nós, né? E Deus, Ele só precisa de uma chance. E eu experimentei isso. O dia que eu cheguei em casa, falei, ó, é hoje que eu preciso ter essa conversa com Deus. Então, ali eu abri meu coração para Ele. Então, a partir daquele momento, Ele passou, então, a realizar os milagres em minha vida. E uma das coisas que mais importantes na vida do ser humano é o seguinte, ele ter a certeza da volta do nosso Jesus Cristo. Isso quer dizer que essa luta nossa aqui, nosso dia a dia, isso vai cessar. Nós vamos ter paz, harmonia, tranquilidade, e isso nós já podemos desfrutar desde já quando nós aceitamos. Então, meu conselho é esse, ó, sigam em frente, continuem estudando a Bíblia e digam sempre sim ao nosso bom Deus. Amém. Nelson e Cíntia, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. E a você que está nos assistindo, fica a grande lição dessa linda história. Se dermos o primeiro passo, Deus abrirá as portas.
Se Deus agir, quem impedirá a ação divina a benefício de seus filhos? Independente das dificuldades que estejam sobre o nosso caminho ou no nosso caminho, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, o mar se abrirá, as dificuldades sairão e nós seremos vitoriosos pela graça de Cristo. Por isso vamos orar a Deus nesse momento, pedindo que Ele dirija nossas vidas, cuide de todos nós e ajude-nos nas decisões certas. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por todas as bênçãos. Graças, Senhor Deus, pela salvação eterna em Cristo Jesus. Obrigado pelas lindas histórias que ouvimos nessa noite e que nós sejamos motivados a nos colocar em Tuas bondosas mãos para que os obstáculos sejam superados e que nós encontremos a paz de espírito que só o Senhor pode dar. Guarda-nos a todos em Teu amor, dai-nos a Tua bênção. Te oramos por Jesus. Amém.